Olá amigos, bem-vindos a mais um episódio do nosso Power Stage. Hoje vamos falar sobre o Rally do Quénia, que aconteceu agora no final de semana, e vamos falar também sobre o Rally de Castelo Branco. António, boa noite. Boa noite, Pedro. Vou-te passar a palavra hoje a ti primeiro, Pedro, que normalmente é o António a falar. Ih, que malandro. E apanhar-me assim desprevenido. Como é que correu o Quénia? Diz lá. Epá, foi muito giro. Muito fez, como se vê aqui na minha imagem, não é? E foi um rally que demonstrou mais uma vez ali algumas falhas no Hyundai, com muitos problemas, e demonstrou que a Toyota está, pelo segundo ano consecutivo, conseguiu ter 4 em 4. Pois. Pronto, é de admirar, não é? Os Ford continuam assim um bocado nas boas da amargura, apesar do Tanaka ter depois de acabar por ter um mais ou menos bom resultado com a eliminação do Neville. Por algo polémico, digamos assim, mas que depois o António se calhar pode dar aí um bocado mais um lamirezito. E foi engraçado perceber que na Toyota não há jogadas como na Hyundai. Aquilo, pá, pronto, foi. Estava toda a gente à espera que tu. Quer dizer, toda a gente, eu não estava. Porque até eu e o António comentámos isso uns dias antes. Ahm, mas estava ali o pessoal mais ou menos à espera que hoje ia deixasse passar o Roland Pera, que ele estava ali colado, ali juntinho mesmo. Aliás, na última etapa estavam separados por 6 segundos, assim, uma coisa. Eles acabaram separados a 6. Eles acabaram separados a 6, estavam era Sim. por 3 segundos no fim Sim. Houve ali uma parte em que o Rovanperä disse que não ia atacar, que não valia a pena, e conseguiu-lhe retirar alguns segundos ao Giro. Sim. Mas, e deu para perceber também nos Toyotas, apesar de terem ficado os 4 primeiros, não é? Houve ali uma parte que eles tiveram, os 4 tiveram problemas numa etapa só. foi na última, não foi? Foi a penúltima. A penúltima etapa, pá, os dois apanharam ali muito pó e iam todos foi no último dia, foi no domingo de manhã. Foi no último dia, no domingo de manhã, exato, na penúltima etapa. Antes da Power Stage. Antes da Power Stage, exato. Tiveram que limpar filtros e não sei o quê, porque aquilo. Sim. Engraçado, como 2 dias antes, na sexta-feira, tinham apanhado mais fecho. E só no domingo é que eles. Pá, lá está, deve ser da forma como abordaram as zonas que ficaram todos eles, tiveram problemas. O Evans teve problemas, o Katsuta, o, o Rovanperä e o AG. E por momentos pensei, quando passa o Rovanperä, pensei, olha, o AG tem isto no papo. Porque ele perdeu um monte de tempo e logo a seguir aparece a imagem do OGE também super devagar. O gajo, tipo uma reta do caraças, e o gajo não passava de 150. Sim. E teve que reduzir até teve que reduzir para quarta para e pisar. O gajo não podia, mesmo que o gajo não estava a chegar o ar, não chegava a chegar todo. Pedro, tu achas que se não fosse o AG e o Rovanperä, imagina que... Se fosse o Evans que estava em primeiro, o Rovanperä tinha passado para a frente. Não é? Não tenho dúvida. Mas porquê? Por ordens de equipa, achas? Sim, eu acho que não houve ordens da equipa por se tratar não houve ordens da equipa por ter o AG. Se não fosse o AG, teria havido. Mas atenção que eu não critico. Acham que sim? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que não. Achas que não? Sou o único que estou a discordar disso, mas eu acho que não. Não, porque o Evans estava em segundo do campeonato. Talvez erro, segundo ou terceiro lugar do campeonato. Ele está em segundo lugar neste momento. Toyota, tendo o AG em primeiro... Não, ainda é muito cedo para fazer isso. Se o Evans estivesse à frente, eu acredito que não ia haver essas
Eu não me acredito. Está em não estou a segundo ver. a 41 pontos neste momento. Está em segundo, não é? Está em segundo. Portanto, eu não me acredito que iam pedir ao Evans. Tem tantos rallies ganha este ano como o Ravampera. Um cada um. Um cada um, não é? Aliás, tem três tem um rally, faz o Tanak, não é? E o Ogier tem 3 ganhos. Aqui, 3, exatamente. Aqui o que me surpreendeu, por um lado, foi a Toyota, por exemplo. Este rally todos nós sabemos que é bastante duro, não é? Sim. Todas as equipas estavam a contar com isso. O rally anterior, a Sardenha também era. E aí quem teve problemas foi os Toyota e os Hyundai passaram ao lado dos problemas. Aqui eu estava à espera que houvesse problemas para todos, mas a Toyota conseguiu ter, digamos, problemas menores em relação à Hyundai, por exemplo. Mas tu tocas aí num ponto interessante, que é, eles na Sardenha tiveram problemas os Toyotas, mas o Evan teve problemas idênticos ao que tiveram na Sardenha. Foi com a água. O Evan, a seguir a passar um charco, há no sábado, a seguir a passar um charco, ficou lá para aí meio minuto. Sim, quase todos os Rally 1, digamos assim, têm esse problema. E eu acho que deve ser pelo modo híbrido. Modo híbrido, exatamente, pela colocação onde está. Só eles é que têm problema na passagem dos regatos e o carro entra em modo de segurança. Em modo de segurança e o gajo ficou ali para aí 30 segunditos ali para. Aliás, ele perde um lugar para o Katsuta aí. Sim, e depois recuperam. E depois recuperou. Exato, e depois recuperam. Preocupante é aqueles problemas de fiabilidade que, digamos, que já quase que não é inadmissível agora eu consigo admitir. Não consigo ver constantemente ser sempre o mesmo problema. Por exemplo, problemas de transmissão na Hyundai, problemas de direção assistida nos Ford. Os Toyotas raramente têm isso, não é? Aliás, aqui até passaram um pouco ao lado dos furos. Os Toyotas. Sim. O Lapi teve 2 vezes. 3 vezes. 2 ou 3 vezes, foi? 3 vezes, exatamente. 3 vezes o mesmo problema, meu. De transmissão. Um logo no shakedown. Teve logo no shakedown, exatamente. Sim. Depois teve no primeiro dia e depois no segundo dia. Sim. O Neville. Aliás, não, no domingo. Teve no domingo. No shakedown o Ravampera. O Katsuta capotou. Sim. Já não é nada de estranhar. Exato. Olha, mas o Ogier, há uma etapa do Ogier que o gajo bateu um toque mínimo numa árvore, ficou sem. Foi tudo. Sem a mala. Ficou sem a mala, ficou tipo Toyota Tracar. E ele, pelos vistos, nem sabia o que é que tinha, não era? Dizia, quando veio cá fora ver, ele disse: quando veio cá fora ver, como é que afinal falta aqui uma peça grande. E mesmo assim tirou 8 segundos. Sim, o que vai acabar com aquela teoria de que a asa faz a aerodinâmica e tudo. Afinal, se não tiver asa, aquilo anda na mesma. anda na mesma, exatamente. E ele também houve alguns furos neste rally e mais uma vez o Ogier teve a sorte de ter 2 furos lentos e quase no final não trouxe, não? Exatamente. E por exemplo o Tanak começou muito bem o rally, mas depois logo nos primeiros teve problemas de direção, furou e nunca mais se viu por aí abaixo, tanto ele como o Bobé. O que é que aconteceu ao Neville? O Neville foi penalizado. Fez algo que não pode, não é? Foi desclassificado. Ainda é pior. Que é. Mas deixa-me só acabar aqui. Desculpa lá, Tony, eu cortei-te, estavas aí a falar. Não. Só para continuar o raciocínio sobre Depois vamos rally e depois entramos nessa parte que se calhar ainda ocupa mais tempo do que essas partes polémicas são sempre sensíveis
embora aqui não seja muito sensível, porque não há muito, como é que é dizer, ou é preto ou é branco, não há aqui Exato. cinzento. Pronto, aqui a luta foi, o Ogier foi muito forte, dominador. Tivemos, pela primeira vez este ano, 5 pilotos a ganhar super especiais no Rally. O Katsuta ganhou 2, por exemplo. O Evans foi o único da Toyota que não ganhou. Ganhou o Lapi, o Neville, que depois foi-lhe retirada, que foi a última, e o Tanaka. Depois ganhou o Tanaka. Ganhou o Tanaka a Power Stage, não foi? Power Stage. Sim. Ganhou, e a primeira, pronto. Também foi ele que tinha ganho. O Ogier, pronto, teve sempre lá na frente. Cedo se verificou que a luta era entre eles os dois, o Rovanperä e o Ogier, e pela primeira vez se viu alguma animosidade dentro dos dois na equipa. Nunca tinha visto o Rovanperä, por exemplo, a ficar um bocado, a dizer o que tinha dito, que não percebia porque é que o Ogier passou o fim de semana todo a falar dele. E eu estive a ver algumas imagens e realmente aquela partes de assistência e tudo mais, sempre que se via o Rovanperä a falar com o engenheiro, o Ogier estava sempre lá. Estava perto. Exatamente. Mas notou-se ali, principalmente depois no pódio, notou-se ali uma fricção. Alguma exatamente. Mas por outro lado, foi muito bom para nós, porque finalmente tivemos um rally que foi até ao último. Sim, ainda por cima um Safari acabar por 6,7 segundos, que foi na história espetacular. É espetacular, não é? Entrar ali e no último troço e não saber quem é que poderia ganhar, o que é que cada um iria fazer, era tanto que obrigou hoje a ter que dar a perna, não é? Exatamente. Mas por um lado é saudável que haja este tipo de animosidade, que é para relançar um bocado aqui a luta e a picardia, porque senão isto torna-se. Ele tem quase a mesma distância que tem para o segundo que tinha o ano passado e só ganhou um rally, o que prova que ele tem feito, tem sido muito regular e mais uma vez poderá ser sério candidato ao título. E o Ogier está a ajudá-lo, no fundo, não é? Com o Ogier a ganhar esses rallies que disputa de vez em quando. Sim, ou seja, o Ogier ganhando um rally e o Rovanperä ficando em segunda vitória, digamos, é do Rovanperä, não é? Portanto, minimizou o resultado. Minimizou o impacto perante os adversários reais mesmo. Exato. Aliás, não é por acaso que temos 3 Toyotas, não é? Temos o Rovanperä, depois o Evans a 41 pontos e o Ogier a 42. Aqui o problema é mesmo só era a Hyundai conseguir reparar aqueles problemas que vão tendo e para dar um bocado de multa. Era bom que os 8 pontos que o Neville perdeu, se eu estivesse, são 8 pontos, mas é o que temos, portanto agora eles têm que dar a perna bem, em parte os 2 próximos rallies já são rallies extremamente rápidos, o Hyundai tem uma velocidade de ponta espetacular, vamos ver o que é que virá dali. Vamos ver também o que é que está na faz. É a Estónia e a Finlândia. Pedro, o Toyota, o Ford neste momento não. Achas não que acho. Não. Por muito que ele tente, são problemas mesmo. Os outros não têm, e depois lá está, é perda de confiança do piloto, não é? O Tanaka, se tu reparares, entra, isto é quase, neste ano tem sido quase sempre assim. Entra o ataque, consegue andar lá na frente, tem problemas, limita-se a minimizar aquilo para atacar na Power Stage. Limita-se a gerir para atacar depois no último dia. É verdade. E temos o Rally, quando temos só meia dúzia de pilotos, é fácil fazer o balanço, não é? Já passamos por eles todos. O Lapi não teve hipótese, também era o primeiro Safari que fazia. O Sordo. Olha, mas gostei muito do Lapi, mais uma vez. Sim. O gajo andou muito bem. Sim, enquanto pôde, não é?
Este aí, o Rally também, pronto, aliás, ele até ganha uma ganhou uma também. especial, a terceira ou a quarta, sim, foi ele Sim. que ganhou. Sim. Vou lá confirmar aqui no meu. Foi ele. Ganhou a terceira ou a quarta. E pronto. E Terceiro. do BRC2 era o espectável, Katanovic, não tinha concorrência. Não tinha outro, não é? Não, tinha o Tinha o Monster. Caetano. O Caetano, exato. e tinha o Solberg. O Solberg fez o rally a convite de um piloto caniano que tinha um Skoda da evolução anterior e convidou para ele fazer o rally, por isso é que ele foi fazer o rally. E pode ser, enquanto andou bem, mas também depois teve problemas, mas ia sem. Sim, mas esse tem objetivo. Exato, sem objetivo. E pronto, basicamente é isto. Agora não sei, é assim, eu gosto de ver o Rally do Quênia, mas acho que falta ali alguma daquela essência que tinha há muitos anos atrás. E agora é muito mais rápido, naquela altura era mais resistência, são diferentes. Era mais de estratégia também, não é? Sim, mas era mais perigoso, era estradas abertas, eu acho que é um rally que deveria de se manter no calendário, porque traz dificuldades, faz festa, não se vê em mais lado nenhum, não é? Vê-se aqui. A quantidade de furos que houve foi a Pirelli já de si não faz pneus muito resistentes, não é? E então a quantidade de furos aqui foi astronómica, não é? Mas pronto, é o que temos. A Bíblia. Vamos agora então falar do navio. Aí deixo para o António. O navio. Conta lá aquilo que sabes. O que sei é que toda a gente sabe. De reconhecimentos que não poderia ter feito, não é? Não foi ele, foi pessoas associadas à equipa dele. A equipa, pessoas prontas que trabalham para ele. Segundo se sabe, foi visto uma pessoa da estrutura, pronto, que eu acompanhava a ele, que foi visto fora de horas em duas classificativas a passar com reconhecimentos ilegais, não é? E ele assumiu isso. O navegador disse que era uma equipa que estava lá, porque, segundo eles, estavam a tirar notas que havia pedras que tinham ficado no meio da estrada e eles estavam a tirar. Se é válido ou não, é a explicação deles. O que é grave aqui pronto, eles não podiam ter feito isso, assumiram a culpa e a Hyundai disse que é prática comum. Isto aqui é que é uma novidade, não é? Isso é que é grave. E é que é grave, não é? Que é prática comum de todas as equipas. E ao dizer isto, segundo se consta, estavam à espera que os outros, por ativismo, disseram-se, pá, isto é a realidade, imagem em favor, não é? Ou seja, ele foi desclassificado e já devia ter sido desclassificado no Rally de Portugal, por causa de não ter entregue uma carta de controle, pagou uma multa e essa passou. Agora não passou. Isto, não sei se sou eu a especular, não sei se será assim ou não, mas se calhar eles disseram assim, isto é o Cânia, estradas, passa lá, vamos lá fazer aquilo, não está lá ninguém a ver, não é? E esqueceram-se que aquilo era uma propriedade privada, não é? Pois. E que deveria ter instruções que, se passar aqui alguém, vocês digam quem é ou qualquer coisa. E passou lá, não é? E se é uma estrada que não passa muitos carros, se passar um, chama logo a atenção, não é? E foi mais agora na altura do rally que os carros do rally. Exato, e foi o caso. Para mim, agora deixo o Pedro falar, mas o que eu não gosto neste tipo de situações é, se a FIA sabia disso, se isso aconteceu antes do rally, porque é que deixou o carro participar? Não é? Porque há todo o show em volta. Há todo o show à volta. Claro, há todo o show.
é o navio, é um dos principais candidatos, tem as transmissões permitidas. Mas se vai penalizá-lo desta forma, não é? Vai penalizá-lo desta forma, ou não participava, ou então tinha tido uma penalização de 10 lugares na grelha, sei lá, uns minutos. Começa a haver muito dinheiro envolvido, começa a haver decisões políticas. Mesmo que seja uma decisão política, ele foi participar, não é? E só a última hora é que e se ele participa, se é um candidato... só para pagar os patrocínios, é isso que estás a dizer, não é? Na realidade é só para pagar os patrocínios, porque ele realmente andou lá, não serviu para nada. Bem, mas para o promotor do WRC é bom ter esses gajos todos. É isso, pagar os patrocínios, não é? Sim, senão tinha menos um rabião, não é? Mas o problema é que isto prejudica, por exemplo, outras equipas, não é? Porque se ele se vai andar lá e ele por acaso nunca pensou que ia ser desclassificado, não me acredito nisso. Agora, o espírito competitivo está lá, pode implicar estratégias a nível de andamento e tudo mais, não é? Vamos supor, por exemplo, que se tinha passado na Sardenha. Por exemplo, o Lapi poderia, nessa situação, ser tipo, ele vai ter problemas, eu vou ganhar isto. Não é? Aqui, ele poderia muito bem ter forçado, por acaso não aconteceu, mas podia ter forçado o andamento, podia ter obrigado o outro a ter um erro, e depois no final dizia-se, olha, foste desclassificado, e o outro disse, eu fui atrás dele, ou fui pressionado e arrisquei um bocado mais e acabei fora e o gajo foi desclassificado. É tudo, acho que não é justo. Acho que as penalizações deveriam ser, continuo a dizer isto, as penalizações deveriam ser dadas no próprio dia, no final do próprio dia, passado umas horas, no dia a seguir entra no troço, não tem penalização, ou então se for uma coisa que seja suscetível de recurso, o próprio piloto e principalmente as equipas e nós que estamos a acompanhar, sermos informados de que, olha, que aquele piloto está sob investigação, está sob isto, sobre aquilo. Depois é toda a gente apanhada um bocado de surpresa, não é? E isso não... Vejam o caso, por exemplo, é off-topic, mas é o que se passou ontem na Fórmula 1. É ridículo, não é? A corrida acaba às 3 da tarde, chega-se às 9 da noite e pegas e vais ver a classificação do Grande Prémio e vês que o terceiro desceu para quinto, o quarto subiu ao terceiro, o quinto foi para o oitavo. Acho que é um bocado ridículo. A FIA, nesse aspecto, quando se tenta fazer coisas para o espetáculo, as coisas têm que ser bem feitas, não é? O vídeo-árbitro intervém no jogo seguinte. Sim, é complicado, no meu entender, atenção. E depois pega-se por lá está, por os donuts do Solveig à beira disto, é ridículo, não é? Mas é o que temos e temos que lidar com isto. Sabem o que é que faz isto? O que faz isto é só termos 8 rally-1s, não é? Já Sim. Assim o promotor começa a ver e diz, só temos 8 e vamos esperar que não haja muitos para... Só temos 8. O Safari é um rally duro. Provavelmente no primeiro dia já vamos perder 2 ou 3. Claro. Fazem essas contas todas. Claro. E isso é o problema, porque se fosse no tempo dos agora entrando por noutro assunto que é muito falado, que é o que é que se poderia fazer para o WRC mudar e tudo muito mais. Uma das grandes diferenças que eu noto entre o Grupo B e agora, estes carros são autênticos Grupo B, não é? São rapidíssimos, são espetaculares de ver, e há quem diga que devia de acabar com os Rally 1s e vitaminar os Rally 2. Foi quase como quando acabou o Grupo B, vieram os Grupo A, e nunca pensámos que os Grupo A, depois que ficassem tão evoluídos, e andou ali uns anos a penar, não é? Quando foi do Grupo B e começaram a vir os primeiros Grupo A, a diferença era muito grande. Sim, mas a grande diferença
entre os Grupo B e os Rally 1 agora é que na altura tu vias Grupo B nos campeonatos nacionais. Percebes? Tu ias ver um campeonato nacional e vias o Lancia 737, vias os carros, os Formula 5 Turbo, vias aquilo que vias os metros também. Sim. O que tu vias no campeonato do mundo, vias no campeonato do teu país. Por isso é que às vezes os pilotos locais faziam autênticos milagres, não é? Andavam lá em cima e tudo mais. Agora tu não vês isso, não é? O Rally 1 é super caro e eu acho que a solução não gostava de ver um Rally 2 vitaminado, gostava de ver Rally 1s com um preço mais acessível. Não sei se quando foi os Grupo B, eu lembro certamente, e tu, Pedro, que era para homologar um Grupo B precisas de 200 unidades, não era? Podia-se fazer 200 unidades. Agora, se isso era viável para as marcas fazer outra vez X unidades e depois metê-las nos campeonatos nacionais a competir, provavelmente poderia ser por aí. Até mesmo no Mundial na mão de um privado, mas... Sim, certo. Claro. Hoje é impossível. Sim, porque era diferente, tu ias ver um rally, por exemplo, com neste momento 20 rally 1s, totalmente diferente, não é? Tu querias lá saber se havia uma existência de um Evans, por exemplo, ou de um WB, sabias que iam passar mais 10 carros desses, pilotos locais que andam bem, podem não ganhar, mas fazem brilharete, não sei. Dizem que é muito caro. Tem o mesmo, pelo menos tem o mesmo nível de carro para poder andar lá na frente, digamos assim. Sim. Isso também não interessa muito assim. Mais competitividade ao próprio WRC. Sim, e se repararmos agora com estes, nós temos os meios todos aqui, televisões, internet, redes sociais e tudo mais, mas a áurea toda ainda continua a ser um bocado no Grupo B, mas porquê? Porque hoje tu vês passam centenas de fotografias dessas dos 037 da Martini, não era? Mas nós, por exemplo, identificamos um Fabrizio Tabaton, um Patrick Seniers, todos eles tinham um 037, um Carlos Bica também tinha um 037, o António Rodrigues, quando veio com o 037, chegou a andar ao nível dos pilotos de fábrica aqui em Portugal. Tinha espanhóis também que andavam. Era ou não era? Sim, exatamente, os espanhóis também eram muito fortes. Tinha um belga. Era o Patrick Seniers, tinha o patrocínio. Sim, havia muitos pilotos e também eram identificados e não têm tanto meios de divulgação que têm hoje em dia. Hoje em dia, eles quase nem mudam a publicidade. Ainda hoje publicámos uma fotografia do Latvala na Catalunha 2018, que o carro parece que o carro está igual. Não é? Aquilo quase nem muda. Mas pronto, esta é a minha opinião, já falei demais hoje. Siga. Não, mas estás a falar bem, Está. Então o próximo rally é a Estónia, é isso? Sim. O próximo rally é a Estónia. Depois é a Finlândia. Depois Finlândia. E temos uma novidade para a Finlândia na Toyota. Temos duas novidades. Aliás, três novidades. Temos uma na Toyota e duas na Hyundai. Tá. Começa então pelas da Hyundai. Quais são? Ele gosta. A Hyundai temos o Lindon na Hyundai com WRC1. Aliás, vamos ter 4 carros na Hyundai. Já não acontece há algum tempo. O Lindon vai fazer com o... Desculpa, vai fazer com o WRC2? Com o WRC2, que era do Temo Sunino. Que é do Sunino. Sim. O Sunino é que sobe da WRC1. Exatamente, sim. O Lindon sobe para o ano. Em princípio, vai fazer uma outra prova este ano. Mas para o ano é que a Hyundai vai ter 4 carros, também, como a Toyota. Sim. Certo. Portanto, temos o Temo Sunino a fazer no Rally 1. Vamos ver como é que corre, não é? Ele vai partir de uma posição boa, não é?
Agora vamos ver como é que ele se aguenta. Ele vai ocupar o lugar do malogrado Craig Breen, então. Sim. E na Toyota temos o Latvala a correr, no quarto Toyota. Pois é, isso para mim foi uma surpresa muito grande quando o António divulgou isso hoje. Por acaso eu tinha visto ontem, os gajos tinham dito, temos uma surpresa no próprio no Instagram da Toyota, tinham dito quem vai ser o quarto piloto. Depois tinha lá uns pontos de interrogação na cara Pois, dos eu vi pilotos, isso, não é? eu vi. Pronto, quem é que vai ser o quarto? Então, mas temos aí alguma surpresa? Será que hoje. Pensei, a primeira coisa que pensei foi mesmo isto: será que é o Ogier que resolveu, resolveu fazer a surpresa e regressar das férias mais cedo? E depois de manhã, foi hoje de manhã, sim, acho que foi hoje de manhã. Hoje de manhã, lá te vale, what? O Ogier seria foi a primeira também que veio à memória, não era? Será? Mas depois de ver os três que eles anunciaram, provavelmente serão os três que vão pontuar, e estava lá o Katsuta, mas não imaginava que fosse o patrão, Também não. patrão da equipa. Será que ele termina o primeiro dia? Se não acabar, também não há problema, ele é que manda. Certo. Não, é óbvio, o que é que estás Está a na fazer? boa. Estás a dizer isso? Eu acredito mais depressa que o Sunina acabe agarrado a uma árvore do que ele, por exemplo. Não, Até porque ele já ganhou 3 vezes esse rally. Sim, pronto. Ele sempre gostou daquilo. Olha, e não querendo ser aqui corrosivo, se calhar vai acabar à frente do carro de tudo. Mas pronto, é só a minha opinião. Não é difícil, Pedro. Não é difícil. Não é difícil. Atenção que o Cactuta é o rally de casa dele. Mora lá. Sim, na Estónia. Não, Ele mora na Estónia ou na Finlândia? Não, Eu sei que Finlândia. ele estava na Finlândia, não é? Mora na Finlândia. Sim, mas não tem. Eu não sabia. Ele Sim, mora sim, na sim. Finlândia. Sim, É a casa. É considerada a casa dele. Já o ano passado ele dizia isso. sim. Agora não estou a ver, não é. Atenção, estes tipos de rallies são super rápidos, não é? Acho que tem ali uma surpresa. Eu não queria muito estar aqui a falar, porque depois nas nossas apostas vocês vão. Mas eu vou divulgá-la agora. Tem que abrir o jogo. Que é, para mim, é um dos grandes candidatos a andar lá em cima, não diga ganhar, mas acabar seguramente no top 3 é o Lapi. Da maneira como sim, está a andar. Também. O Lapi, acho que num destes rallies, acho que o navio por norma não anda assim. Ou na Estónia, eu estou mais convencido que ele estará na Finlândia, mas estou convencido que Este é ele. daqueles rallies em que ele pode andar à frente, porque o navio não tem andamento para ele, e se um Toyota se intermeter ali no meio, poderá ser a grande vantagem do Lapi. Estou convencido que ele vai ganhar na Finlândia. Um destes rallies ele é piloto porque ele está motivado, nota-se eu neste momento acho que é o único que consegue dar luta às Toyota, sinceramente. Nestes dois rallies vindos da Hyundai, acredito que sim, também. E o Tanak também, mas o Tanak lá está, depende muito O Tanak vai ter o problema da fiabilidade. O carro O Tanak só incomoda no primeiro dia, o Lapi incomoda os dias todos. Sim, é isso. E se repararmos bem, deixa-me cá ver o próprio Tanak, ele no campeonato está em quarto. Está em quarto. Está em quarto, não é? Pois. Está à frente do navio. Sim. Não, ele está em terceiro, está em quarto, sim, com os mesmos pontos do Ogier, exatamente. E vai a 1 ponto do Evans, ou seja, lá está, ele está praticamente, ele está em segundo, não é? Com aquele carro, e ele, deixa-me cá ver aqui. Está em segundo, sim. Pois era isso que eu queria ver. Tanto ele como os únicos que ainda não desistiram este ano é o Rovanpera e o Tanak. Certo. E tem sempre pontos, por acaso. Sim. Tem sempre pontos. Portanto,
lá está. O carro, se ajudasse um bocadinho mais, se colaborasse, teria piloto para ganhar ali. E não sabemos, mas não é pelo piloto, é pelo carro mesmo. O Ford, julgava eu que com a ida dele para lá, o investimento fosse, e o desenvolvimento principalmente, que fosse maior. Uhum. Sim, que fizessem o que fizeram quando teve lá o Ogier, não é? Que a Ford. Sim, hoje não, mas atenção. Aí hoje sim, Não, hoje sim, hoje é quando foi campeão, sim. Quando foi campeão. Sim. Mas na altura que o OG foi para lá, havia dinheiro da Ford. Pois. Há uma diferença muito grande. Não, é que nota-se que o carro está mesmo está a andar para trás. Não é uma diferença muito grande mesmo. Yeah. Pedro, tu só falaste uma da... Eram 3 novidades, só falaste uma. Eu? Sim. Então, falei na Toyota e falei nas 2 da Hyundai. Eram essas as 3. Na Hyundai não abordaste, não Hyundai foste Lindon, muito... Hyundai Tunninen e Toyota Latvala. Uma, duas, três. O Lindon agora vai ser posto à prova, não é? Porque vai passar da Skoda para o Hyundai. Vamos ver como é que corre. Tem andado um bocado apagado este ano. Não sei, eu não sei se quantas provas ele fez. Eu achei que ele tem mais adversários este ano. Achas? Do RC2. Olha bem aí do RC2. Eu acho que... Ele está em quinto lugar. Mas não fez as provas todas? Quantas provas já fez? Só fez 3 também. Claro, então faltou-lhe fazer 4, não é agora? 4 ou 5, são 8 resultados. Com 3 provas está em quinto lugar, eu acho que não é mau. Sim. Quem vai à frente é o Rossell, não é? É o Rossell. Com quantas? Tem 1, 2, 3, 4. Tem mais uma que ele. Tem 1, 2, 3, 4. O Solberg. Também. O Greensmith tem 1, 2, 3. Está em terceiro. Depois o Katanovic. O Katanovic fez aqui uma boa aposta de ir ao Quênia. Ele o ano passado, acho que não, o Solberg já estava no Rally 2, o ano passado. Já. O Solberg sim. Mas, por exemplo, aqui... o Greensmith não estava. Não, o Greensmith não. O Mikkelsen, por exemplo, está com 2 provas só e tem quase os mesmos pontos que ele, o Lindon. Será que eles depois podem deitar um resultado pior fora, não é? Podem deitar um resultado fora. Sim. Podem deitar das provas que escolheram antecipadamente. Para pontuar. Sim, certo. Sim. Mas vocês repararam numa curiosidade. É que este programa é visto e muito bem conceituado lá fora. Porque o Fernando Pérez disse aqui no último episódio que o Lindon que não tinha muitas hipóteses e tudo mais, e na semana a seguir a Hyundai foi buscá-lo. Certo. Portanto, certo. estão a ser espiados. Estamos a ser espiados, exatamente. Mas não foi. A nossa opinião conta, atenção. Nosso seguidor no Facebook, que é... De onde é que ele é? É do Bangladesh. Do Bangladesh. O seguidor do Bangladesh. Por isso. Olha, hoje estamos a falar dele, já viste? Veste-se nos vir. Estás a ver? Vai perceber o nome, Bangladesh. Vai colocar as legendas e vai lá pôr. Os gajos falaram em mim. Exato. Põe o nome dele também. Não sei. Não sei. Então, do Mundial está tudo dito. Vamos passar para o CPR. Vamos passar para o CPR. Sim, vamos fazer. Tivemos o Rally de Castelo Branco, onde, como já se esperava, ou pelo menos eu já previa, Chris Mick. O Chris Mick dominou do princípio ao fim. Foi daqueles casos que já se falava desde o início do campeonato, que o andamento não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E isso nota-se porque depois dos outros, do segundo ao quinto, foi tudo muito apertado. Muito apertado, um andamento muito bom mesmo. Aqui queria realçar que
à entrada da Power Stage, o segundo classificado era o Zé Pedro Fontes e o terceiro era o Ricardo Teodósio, exatamente ao milésimo. Estava o segundo e o terceiro. E o quarto classificado era o Bernardo Souza, com o nosso amigo o José Janela. Mandamos um abraço para ele. E eles fizeram uma Power Stage espetacular, o Bernardo e o José Janela, e conseguiram subir a segundo e relegar o Fontes para terceiro, o Teodósio desceu a quarto e o Armindo Araújo teve um rally que mesmo assim ficou a 5 segundos do pódio e teve um guião no dia anterior, depois nunca conseguiu recuperar, mas foi um rally super interessante. E pronto, o Bernardo e o José Janela estão de parabéns. Para além de Chris Mick, ganhou, só não ganhou duas especiais, que foi o Teodósio, ou seja, foi tudo Hyundai, e realmente lá está, o nível é experiência, o nível lá de fora. Mais uma vez queria falar aqui do Fernando Pérez, que ele disse aquilo, que depois muita gente comentou e vieram-nos que ele estava certo, não é? Nós aqui, e comenta-se muito nos meandros, que há reconhecimentos ilegais no CPF, que há pessoal que passa lá centenas de vezes e nunca ninguém viu ninguém, mas toda a gente diz isso. E depois, lá está, vem um piloto lá de fora que faz dois reconhecimentos e anda como anda, e nós deveríamos, lá estar, se calhar, ir por aí, como o Fernando dizia, que eram dois reconhecimentos para obrigar a evoluir e pronto, chegar ali, porque o rally é um rally curto, um rally com, são 100 km e aquilo ser feito numa hora, ou salvo erro. Deixa-me, para não estar aqui a cometer uma precisão, 53 minutos de rally, e o Bernardo Souza fica a 36,9 segundos, o Fontes a 37,8, o Teodósio a 42 e o Armindo a 46. Ou seja, do Armindo fica, do pódio fica a 9 segundos, não, do pódio fica a 8 segundos, digamos, do pódio, mas lá está, do primeiro ao segundo são 36. Pois, do primeiro ao segundo há 36, sim, que é relativamente uma distância até considerável. Sim, sim. E depois do segundo ao quinto? Ao quinto é super apertado e nesse aspecto é bom. São as lutas que vamos acompanhando, não é de primeiro, mas é dessas. Eu vi o comentário do Fontes que ele disse que considerava o resultado injusto, mas que era justo para o vencedor. Sim. Não sei se ele se estava a referir ao vencedor ou a quem. Ele também é um dos vencedores, porque os 4 primeiros carros são preparados por ele. Não? É tudo Sports and You. É tudo Sports and You, exato. E o Fontes andou muito bem, e lá está, à entrada da Power Stage, tanto eu como o Teodósio estavam os dois ao milésimo, podia aqui ir para qualquer um. Podia ser para qualquer um. Para qualquer um. E o Bernardo atacou, e o Bernardo tem muitos anticorpos no CPR infundadamente, não é? E ele, independentemente daquilo que participou nos reality shows e tudo mais, isso, as pessoas misturam tudo. Yeah. Ele é um piloto, é completo, ele tem andamento, não é? Ele teve parado muitos anos e chega ali e faz este rally, é de louvar, não é? Não cai do céu, tem muito braço ali, não é? Aliás, ele na altura era um dos grandes candidatos a fazer o WRC lá fora e depois infelizmente não conseguiu. Na altura dos Fiestas S2000 e tudo mais. Tu tens aí os resultados? Cheguei a vê-lo na Suécia. Sim, exatamente. Tu foste à Suécia e ele estava a fazer com o Fiesta S2000, não é? Exatamente. Sim. Exatamente. Diz a vida, desculpa. Curiosidade de saber como é que ficou a prova do Alexandre e do Colasso. Sim, digo-te já aqui. A prova do... Ficaram em 32º.
Ficaram em 32º. Uhum. E na categoria deles? Na categoria deles, tenho que ver aqui. É mais difícil agora estar aqui a... Tá, deixa lá. Depois falamos com eles. temos que... Eles Depois não pões- ganharam, mas não Pões em ficaram. rodapé. Depois editas e pões em rodapé. Põe para Deixa-me os ver jogos. aqui. Sim, não, eles tinham, basta, sim, eles só estavam 2 carros inscritos. Só estavam 2. Na classificação deles, que era nos RC5, ficaram, lá está, eles acabaram 3 minutos do Dani Carreira, que acabaram à frente deles. Então ficou em segundo lugar, é um bom resultado. Sim, então, só eram 2. Naquele tipo de. Pronto, eles depois podem se guardar outro tipo de carros com 2 rodas motrizes, mas Claro. o RC5. Sim, sim. E nos Iaris? Por acaso, Os Iaris não vieram aqui, só eu. Não? Não. Não. é um. Então, Prontos, Tens poucos há carros. mais né? alguma coisa a debater ou damos por encerrada esta damos sessão? por encerrados. Agora temos o Rally da Estónia daqui por 2 Daqui a semanas. 2 semanas. E Então, voltamos Temos aqui a outra Estónia. semana. Um rallyzinho muito rápido, talvez. sim, Espero que vai seja ser, emotivo. Espero que vai seja ser o emotivo. shakedown para o Rally da Finlândia. Da Finlândia, Yeah. exatamente. Depois entramos numa fase totalmente diferente do Mundial, não é? Com a Acrópole, depois o Chile, depois aí já. Depois da Europa. Acho que se vai decidir agora estes 2 rallies, vai-se decidir ali já. Só vai ficar encaminhado. Sim. A partir daqui a ecologia vai escolher os rallies, se é que já não escolheu, mas depende agora da distância que o Roland Pera ficar. Meus amigos, Se o Roland Pera ficar bem posicionado nestes 2 próximos e a distância aumentar bastante, não é? Porque ele não vai correr, a distância aumenta. Neste momento tem 42 pontos. Sim. Se aumentar aí para os 70, 80, ele já não deve voltar. Aliás, já não deve voltar, vem para aí 1 ou 2 só. Vai fazer os asfalto, provavelmente aquilo para mim vai fazer os Europa e O da Europa e o Japão. o Japão. Se calhar. Sim, porque ele, pelos vistos, quer fazer o do Japão também provavelmente irá fazer, porque é o último rally do campeonato e ele quer fazer outra vez o Monte Carlo. Monte Carlo que vai ser, segundo dizem, acho que ainda não foi apresentado, mas vai regressar outra vez à zona de Gap, que é a terra natal dele, e ele então quer ir lá bater o recorde para ganhar ficar com o recorde. muito bem, meus amigos. Então, até daqui a 15 dias para o Rally da Estónia. E um abraço a todos. Grande abraço. Um abraço a todos. Sim, senhor. Grande abraço. Continuação. Tchau. Tchau.